E vamos ouvir o nosso chefe de educação da Unicef. Estamos todos ansiosos para ouvir o Ítalo Dutra, que coordena as iniciativas nacionais para a busca ativa de meninos e meninas fora da escola e enfrentamento à cultura do fracasso escolar, né? Então, Ítalo, muito obrigada pelo convite. Sejas muito bem-vindo aqui. Estamos ansiosos para aprender com a experiência do Unicef e eu passo a palavra para ti, então. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Muito obrigado, Marta, por estar nos recebendo aqui. Prazer enorme dividir esse espaço aqui com a querida Raquel, com a Maristela, com o Marcelo, da nossa parceira para todas as horas, um time nacional, do querido César Miola, que foi, enfim, tem sido um batalhador pela discussão aí que envolve o enfrentamento da exclusão escolar. Então, eu queria começar, talvez pegando exatamente o gancho que a Raquel trouxe. Quando a gente fala da busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora da escola, a gente não pode cair no erro de que este é um problema da educação. As crianças e adolescentes que estão fora da escola, ela tem um conjunto de direitos sendo violados. E para que elas retornem à escola, não basta que tenha a matrícula e que mesmo que a criança ou a família a matricule. Por quê? Porque as causas da exclusão escolar, elas são multissetoriais. E a gente fala isso, enfim, com essas palavras mais bonitas, mas essencialmente a gente tem problemas que vão, sim, talvez da perda do interesse, do tipo, das oportunidades de aprender que a escola oferece, mas por trás disso existem situações de caráter socioeconômico, de caráter que envolve o enfrentamento do trabalho infantil, que envolvem a prevenção contra as violências que crianças e adolescentes sofrem e que muitas vezes as impede de estar na escola, e o enfrentamento que para nós, certamente, deve ser, para todo brasileiro e toda brasileira, um compromisso de vida, que é o enfrentamento das extremas desigualdades que enfrentamos aqui no país. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E a gente precisa olhar para essas desigualdades porque elas afetam diretamente a capacidade nossa, do Estado, das famílias e da sociedade como um todo de fato, garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Talvez a raiz desse problema, que não é um problema unidimensional ou que possa ser pensado de uma maneira simplificada, porque o enfrentamento das desigualdades exige um olhar também intersetorial, mas ele é certamente o primeiro passo no enfrentamento ao que a gente está falando aqui da exclusão escolar. A gente tem observado, né, desde o início da pandemia, tanto o Brasil quanto a América Latina são as regiões do planeta que têm o maior período de fechamento das suas unidades escolares, né? O Brasil chegou a ficar, com a sua grande maioria das suas escolas, mais de 50 semanas com as escolas fechadas. Então, rapidamente, acho que graças a um esforço gigantesco das secretarias municipais e das secretarias estaduais, houve um esforço enorme de oferta de educação remota. Uma educação remota que também revela a desigualdade do país. Porque a partir desse olhar sobre capacidade de oferta da educação remota, a gente pode ver claramente que um número muito grande. O Unicef fez um estudo sobre os dados da pesquisa PNAD-Covid, né, que começou em maio de 2020, se encerrou em novembro. Em novembro, a gente tinha quase 5 milhões e 100 mil crianças e adolescentes que, mesmo estando, ou não estavam matriculados mais na escola em 2020,
estou falando aqui de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos. A gente praticamente não tem dados sobre educação infantil, e aí a gente pode falar especificamente sobre isso daqui a pouco. Mas 5 milhões e 100 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, ou não matriculados, ou matriculados, mas sem receber atividades escolares. 41% desses 5 milhões e 100 mil eram crianças com idade entre 6 e 10 anos, período de alfabetização. Então, esse é um problema que revela, obviamente, um aspecto das desigualdades que nós enfrentamos no país. Pesquisas que a Undime tem realizado, a Undime já realizou 5 ondas de pesquisa, a gente, Unicef, junto com a Fundação Itaú Social, tem apoiado essas ondas de pesquisa com os municípios, com as secretarias municipais de educação, mostram que a grande dificuldade dos municípios tem a ver com conectividade para fazer a entrega das atividades remotas. Mesmo que a própria escola possa ofertar, por exemplo, conectividade, para a grande maioria das nossas famílias, elas têm um único celular, que em geral é utilizado também para o trabalho da família, e que precisa ser dividido entre dois ou três estudantes, em períodos que não necessariamente são os períodos mais adequados, digamos assim, ou programados para, por exemplo, as atividades síncronas. Muitos estados enfrentaram isso ofertando dados gratuitos, né? Ou seja, subsidiando os dados para que essas famílias pudessem utilizar para as atividades escolares, mas mesmo assim a gente enfrenta 30% da população brasileira, de acordo com os dados do nosso Comitê Gestor da Internet, do CETIC, né, do órgão de pesquisa ligado ao Comitê Gestor da Internet, que não tem acesso à internet. Então, se nós pensarmos, ontem o IBGE divulgou que o Brasil chega a 217 milhões de pessoas, né? 30% dessa população são 60 milhões. E mais de 60 milhões. E a gente está ainda falando de populações que, para acessar o auxílio emergencial que foi ofertado pelo governo federal, para acompanhar os programas sociais, precisa de conexão à internet. Então, a exclusão escolar, a exclusão digital, ela é perversa exatamente nesse sentido. Ela é mais um aspecto da extrema desigualdade que o país enfrenta, mas ela também mostra um lado de exclusão, porque ela inclui de maneira também importante, exclui essa população até da possibilidade de acessar programas sociais. Obviamente, eu estou generalizando e ampliando aqui uma discussão, a gente pode descer a dados mais específicos, mas estamos aqui para falar das ações de educação, mas é importante a gente entender o contexto em que nos encontramos hoje, né? Com o aumento de insegurança alimentar, e a gente sabe do papel da escola para a garantia da segurança alimentar das nossas crianças e adolescentes, por isso a importância, Raquel, Maristela, de entender que a escola aberta é um fator de proteção das nossas crianças e adolescentes, tanto da segurança alimentar, quanto proteção contra as diversas formas de violência. Então, eu queria talvez começar pensar esse primeiro bloco aqui da minha fala, entendendo que o fenômeno que nós estamos discutindo, da exclusão escolar, ele é um fenômeno de alta complexidade e que exige uma articulação multissetorial ou intersetorial. A educação é, obviamente, a liderança desse processo, porque a gente precisa entender, com os dados que a educação oferece, o Brasil tem um dos melhores e mais sofisticados sistemas de censo escolar do planeta. A gente usa muito pouco esses dados, na verdade. Mas
a gente não pode enfrentar a exclusão escolar sem uma articulação entre diversos setores dos governos e da sociedade. A gente precisa olhar para o fenômeno da exclusão escolar, e Raquel, você trouxe exemplos excelentes, facilita, acho que a fala de todos nós aqui, porque a gente entende que a complexidade da situação das crianças e adolescentes desse país, ela vai além de saber que tem uma escola e tem a vaga. Esse é o primeiro passo. O Brasil, felizmente, avançou de uma maneira imensa. A gente tem praticamente todas, ou pelo menos tinha antes da pandemia, praticamente todas as nossas crianças de 6 anos na escola. Na medida em que elas vão ficando mais velhas, essas crianças e adolescentes passam por 2 grandes fenômenos que gera o que nós estamos falando aqui, que é a exclusão escolar. Múltiplas reprovações, atraso escolar, que resulta muitas vezes, ou na maioria das vezes, em abandono. Esse ciclo que a gente tem costumado chamar aqui de ciclo da cultura do fracasso escolar, e esse fracasso escolar não é das nossas crianças e adolescentes, esse fracasso é o fracasso do nosso sistema, da nossa sociedade, no sentido de não ser capaz de oferecer as adequadas condições para acesso e as melhores oportunidades de aprender para as nossas crianças e adolescentes. Esse ciclo é o que gera a exclusão escolar que nós estamos aqui tentando combater. E, obviamente, estamos no meio de talvez um dos eventos da nossa geração mais extraordinários, enfim, que a nossa geração tem enfrentado, que é essa pandemia da Covid-19. Os impactos que essa pandemia tem causado na economia, no acesso aos bens e serviços obviamente, a alimentação e uma série de outras questões, têm sido debatidos e explorados com a exaustão desde que se começou a observar esses efeitos. As crianças e adolescentes são, muitas vezes, as vítimas invisíveis desse processo todo, em especial porque, ainda que a gente fale dos grandes números de crianças e adolescentes que não estão tendo acesso às atividades escolares, da quantidade de crianças e adolescentes que têm, ano a ano, sofrido reprovações, estão em atraso escolar e abandonado a escola. A gente está no processo de olhar para a reabertura gradual das escolas, finalmente, depois de 1 ano e meio, mas ainda assim a gente vai ter e já está enfrentando, como a Raquel muito oportunamente trouxe, exemplos de exclusão que precisamos da ajuda e da articulação de diferentes setores. A busca ativa escolar, e aí eu já vou começar aqui compartilhando a minha tela, é uma iniciativa que foi construída a 4 mãos aqui, essas 4 mãos, entre aspas, porque ela foi, desde o seu início, construída por meio de um trabalho coordenado entre o Unicef e o Undime Nacional, apoiado de maneira também bastante expressiva pelo CONASEMS, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, e pelo CONGEMAS, Colegiado Nacional dos Gestores Municipais da Assistência Social. Então, quando a gente está pensando na busca ativa escolar, que é essa estratégia que tem por objetivo identificar as crianças que estão fora da escola, e aí a gente, enfim, quer deixar claro que identificar não é a única questão. A gente precisa, sim, identificar as crianças e adolescentes que estão fora da escola, mas a gente tem que olhar para o passo seguinte, que é saber quais foram as causas que levaram essas crianças e adolescentes a estar fora da escola. E é exatamente porque a gente consegue olhar para as causas que a gente precisa trabalhar de forma intersetorial para mitigar essas causas e permitir, sim, que as crianças sejam rematriculadas, mas, obviamente, permaneçam na escola. E eu estou falando aqui,
obviamente, num primeiro aspecto, que é o aspecto de mitigação de causas, que envolve eliminar aquilo que a fez abandonar, ou mitigar ao máximo aquilo que a fez abandonar. A busca ativa escolar foi criada nesse contexto, e já deixo aqui, obviamente, o site da busca ativa escolar, vou botar no chat aqui, acho que a gente já pode aproveitar e colocar aqui, para que todos possam olhar. Essa estratégia ela foi pensada exatamente a partir de um esforço que municípios já vinham fazendo. Esse esforço que os municípios já vinham fazendo... Bom, eu estava falando da busca ativa escolar como um resultado de uma aprendizagem feita a partir de municípios que estavam realizando atividades escolares, digamos assim, num processo de busca ativa que implicava essencialmente da própria secretaria do município atuar de maneira a fazer visitas às casas dos estudantes. Outros municípios continuavam a fazer, retomando aqui, a partir da minha fala, né, de como eu estava anteriormente. Então, eu queria, falar que a busca ativa foi resultado de aprendizado de trabalhos que municípios já estavam realizando, seja diretamente por meio da Secretaria de Educação do município, seja em articulação com outros serviços que o município oferecia, como a participação e o trabalho conjunto dos agentes comunitários de saúde, que fazem visitas domiciliares para para realizar, né, como parte integrante das suas atividades, e que começaram também a contribuir com a identificação dos estudantes, das crianças e adolescentes fora da escola. Então, identificar as crianças e adolescentes fora da escola era um fator importante para a busca ativa escolar. A partir desta identificação, é importante saber o motivo que leva essas crianças e adolescentes a estar fora da escola. E aí vem a importância clara de, ao compreendermos as causas, precisamos entender que um trabalho coordenado entre diferentes setores do governo, das próprias famílias, da sociedade como um todo, precisa acontecer para que essas causas sejam mitigadas. As crianças e adolescentes que, por meio da busca ativa escolar, né, enfim, por meio de um trabalho de que os municípios fazem com agentes que fazem a identificação das crianças e adolescentes fora da escola, com técnicos e conseguem identificar com mais profundidade os motivos que levaram essas crianças e adolescentes a estar fora da escola, com diversos setores do governo que identificam esses motivos e fazem uma gestão do caso para mitigar esses motivos e realmente rematricular essa criança e adolescente que está fora da escola, e depois um processo de observar se essa criança ou adolescente permanece na escola durante pelo menos um ano. Essa é a estratégia de busca ativa escolar que a gente construiu. Ela é apoiada por uma estratégia, um sistema de gestão de casos, né? uma estratégia tecnológica ofertada, tudo gratuitamente, por meio de uma série de materiais, de cursos, de formações que a gente faz online, formações que a gente fazia presencialmente ainda antes da pandemia. A gente tem avançado nisso, né? Já temos um sucesso importante da busca ativa escolar, que nos levou a chegar em números ou pelo menos ontem foi quando eu vi, a quase 88 mil crianças e adolescentes que foram identificadas, foi feita a gestão do caso e elas foram rematriculadas apesar da busca ativa ter sido lançada em meados de 2017, a partir de 2019 a gente começou a ter esse registro na plataforma. Eu quero ressaltar a importância do uso dessa plataforma de gestão de casos, porque é ela que oferece para o gestor, exatamente como Raquel fez, falando dos exemplos do que acontece com as crianças e adolescentes, obviamente pensando na escala,
as diferentes razões que levam as crianças e adolescentes a estar fora da escola e permitem uma articulação entre diferentes serviços do governo. A plataforma gerencia exatamente isso, né? Por meio de uma série de ferramentas que permite comunicação, registro de dados. A gente já está 100% alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados das crianças e adolescentes que estão na plataforma são sensíveis, são protegidos, apenas alguns perfis de usuários podem ter acesso a esses dados identificados. A gente tem relatórios de números gerais do que acontece em cada estado, município. Dentro do próprio site da Buscativa, que eu vou navegar aqui, aí quem quiser olhar a situação do estado, do país, ou da sua cidade, em alguns casos, inclusive da sua escola, pode olhar aqui, a gente tem um gráfico com o número de crianças e adolescentes que abandonaram a escola. Esse dado ainda é de 2019, a gente está trabalhando para, em até 45 dias, ter os dados já de 2020. Os dados de frequência à escola da PNAD, né, também de 2019, assim que tivemos os dados da PNAD contínua 2020, que foram adiados aí em função da metodologia que foi utilizada, que foi por telefone, e os dados da situação da busca ativa escolar. Como eu falei aqui, quase 88 mil crianças e adolescentes foram localizadas. Eu posso olhar aqui, né, por região, por estado, e chegar no município, se a situação do município fez adesão, quantas rematrículas, quantos casos, os motivos dos casos. Essa é uma ferramenta que está pública, aberta para quem quiser ver, né? E, obviamente, estamos já enfrentando aqui a garantia de que os municípios tenham aderido à busca ativa escolar. Até dezembro de 2020, a gente teve, no ciclo de gestão 2017-2020, cerca de 3.200, pouco mais de 3.200 municípios que fizeram adesão à busca ativa escolar. Né? De janeiro até agora, a gente já chegou a 2.515 adesões dos municípios. A gente já tem 21 estados que também fizeram a adesão à busca ativa escolar. E é importante aqui entender que essa adesão ela é uma adesão 100% gratuita, que dá acesso à plataforma, né, a ferramenta de gestão de casos, mas também aqui na busca ativa escolar, no site da busca ativa escolar, cujo link eu já enviei, enfim, a gente tem uma série de materiais para a campanha de comunicação que os municípios têm usado, enfim, materiais para o trabalho da busca ativa escolar. Lembrando que, quando a gente fala em campanhas relativas à busca ativa escolar, a gente não está falando apenas de campanhas de matrículas. A gente está falando de uma campanha capaz de articular diferentes setores da sociedade, do governo, para garantir que as crianças e adolescentes sejam localizadas, identificadas as causas para a sua exclusão, e que esse trabalho possa ser feito para mitigar as causas, e a gente possa acompanhar com dados para os gestores entenderem que motivos isso levou à exclusão e possam ser mitigados a partir de um trabalho intersetorial. Uma outra questão que a gente também fez durante a pandemia da Covid-19 foi criar uma estratégia específica para enfrentar, para olhar os casos de busca ativa em crise e emergências, incluindo, nesse caso, um trabalho importante de controle, uma ferramenta adicional de controle de frequência, né, das turmas de cada escola, que já tem sido usado por um número bastante expressivo de escolas desde o ano passado. Então, a busca ativa escolar, ela é uma ferramenta que está à disposição de todos os municípios e estados, de maneira gratuita, com materiais de formação. Não falei aqui, a gente tem uma biblioteca com materiais, tem um curso para cada um dos perfis diferentes da busca ativa escolar, que está à disposição, chamado Busca Ativa Escolar na Prática. A gente até está migrando, daqui a pouco vai manter esse curso aqui, mas a gente está migrando para uma plataforma específica
dentro do Unicef, que vai ter link dentro do Conviva para os municípios. Então, a gente tem aqui uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. A Undime Nacional coordena todo o suporte por meio de um telefone 0800 e de um telefone para WhatsApp, que pode ser encontrado no site da Buscativa Escolar, só descer tudo lá para a parte de baixo, e também um e-mail no horário comercial, de segunda a sexta-feira. A gente tem uma equipe de suporte aos municípios para a Buscativa Escolar. Façam uso aí também, os municípios que aderiram e que ainda não conseguiram configurar a sua plataforma para iniciar as atividades de Buscativa. Temos também aqui uma série de ações. Como também retomo que tanto Maristela quanto Raquel trouxeram, é importante a gente compreender que a buscativa de crianças e adolescentes fora da escola, ela é importante e ela não acaba quando os estudantes retornam à escola. Ela precisa haver, quando os estudantes retornam à escola, o acompanhamento desse estudante, seja por visitas programáticas, contato telefônico com a escola e assim por diante. Mas, obviamente, muitas das crianças e adolescentes que estão retornando à escola, elas já retornam em uma situação de atraso escolar, né? Em paralelo a isso, o Unicef também, com muitos parceiros, em especial o Instituto Claro, desenvolveu, desde 2018, uma estratégia chamada Trajetórias de Sucesso Escolar. Aqui, novamente, eu vou colocar o site do Trajetória de Sucesso Escolar, para quem está nos assistindo. Esse site, ele foi desenvolvido por meio da estratégia em que a gente começa olhando, e aí eu já vou baixar aqui, para dados relativos a 3 indicadores que o censo escolar podem medir, tá? O indicador de distorção em idade série, os indicadores de reprovação e de abandono. A gente tem painéis, aqui eu estou mostrando o painel do Brasil, em que a gente tem o número de matrículas de estudantes que estavam em distorção em idade série no ano de 2019. A gente também deve, dentro dos próximos 45 dias, atualizar já para os dados de 2020. Isso separado por redes municipais e rede estadual, tanto nas etapas, anos iniciais, anos finais de ensino médio. Não faz sentido a gente falar em distorção em idade séria para educação infantil. A idade das crianças sem atraso, com 1 ano, 2 ou 3 ou mais anos de atraso escolar nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio. Depois, aquele mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente, em que a gente tem a distribuição por idade mesmo, quantos estudantes, onde que está, o acesso aos números a partir desses dados. Os dados relativos à distorção em idade séria em relação a gênero, cor, raça, localização, inclusive localização em caráter especial, né? Enfim, que está também previsto no censo escolar, e crianças ou adolescentes com e sem deficiência. Há, com clareza, aspectos relacionados ao viés que impacta crianças e adolescentes com deficiência, são mais atingidos pela a distorção idade série, assim como percentualmente a população rural tem um percentual maior de distorção idade séria. Aqui vocês veem não só os números, obviamente a gente tem mais matrículas nas escolas urbanas do que nas rurais, mas percentualmente as escolas rurais sofrem mais. As populações pretas, pardas e indígenas têm taxas de distorção idade séria bastante maiores do que a população branca. Os meninos têm distorção idade séria maior do que as meninas e assim por diante. Esses gráficos estão públicos, podem ser acessados, e vocês podem olhar esses dados para o Brasil, para cada estado, para cada município e para cada escola municipal e estadual do país. Os dados, a gente já tem dados desde 2015 até 2019, a partir de, provavelmente, final de outubro, a gente já vai ter os dados, aliás, metade de outubro, a gente já vai ter os dados de 2020, tanto para distorção em idade série, reprovação, quanto abandono. E aqui, uma outra tabela, como a gente já está aqui com o tempo meio corrido, eu quero só voltar para a página inicial aqui do site, para lembrá-los que a estratégia, ela começou como uma estratégia para prover dados, para organizar dados para as escolas, municípios e estados,
entenderem como está a situação da distorção e idade séria, reprovação e abandono, e, ao mesmo tempo, a gente construiu uma série de... Tem lançado estudos, a gente, em janeiro desse ano, lançou um estudo sobre o enfrentamento da cultura de fracasso escolar, mas a gente construiu uma série de cadernos, de recomendações para o enfrentamento dessa cultura de fracasso escolar, em especial com foco em construção de currículos específicos para estudantes em distorção e idade séria. Esse material está também disponível para download, ele tem foco tanto nos gestores das redes de ensino, gestores escolares, quanto professores. Temos cursos, ou seja, transformamos esse material em uma espécie de curso com material online, com uma série de vídeos das experiências que a gente tem apoiado em diferentes estados, né? A gente está em quase 10 estados da Federação ofertando esse material, ofertando apoio técnico para o desenvolvimento de currículos para crianças e adolescentes em atraso escolar. Tem um curso aqui com uma série de materiais também que fala sobre todas as etapas do desenvolvimento das estratégias para enfrentamento da cultura de fracasso escolar, para a construção de muitos programas de correção de fluxo que os estados e municípios têm. E esses materiais estão todos disponíveis aqui no site trajetoriaescolar.org.br. Então, para além de de incluir as crianças e adolescentes fora da escola, a gente precisa fazer com que eles estejam na escola e aprendam. As recomendações foram construídas por meio de experiências exitosas, ou seja, o Unicef observou experiências exitosas de governos, de organizações da sociedade civil e compilou essas experiências em recomendações para esses 3 públicos: gestores de rede, gestores escolares e professores. Por fim, e aí falando especificamente da educação infantil, que é ainda um problema que a gente vai ter que enfrentar no sentido de entender o impacto, porque para as crianças da educação infantil que não tiveram acesso à escola no ano passado, até metade desse ano, não tem recuperação, não tem o que voltar. Eles daqui a pouco vão chegar à idade de ir para o ensino fundamental. E a gente sabe, temos muitos estudos mostrando do impacto que as ações, que as atividades e que o esforço da educação infantil traz na vida, no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes, tanto nos aspectos relacionados às suas aprendizagens, mas também no seu desenvolvimento integral como um todo, que é papel também da escola. Durante a pandemia, a gente observou que existia com clareza um grupo grande de materiais que estavam disponíveis para ensino fundamental e para ensino médio, e havia pouquíssimo material que desse suporte às famílias para a continuidade de aprendizagens das crianças da educação infantil. Com isso, nós criamos uma iniciativa chamada Deixa que eu conto, construída em parceria com realizadores do Brasil todo. A gente está por lançar aqui uma série específica olhando a inclusão de crianças e adolescentes, vício de quem está sempre falando de crianças e adolescentes, mas de crianças aqui da educação infantil com deficiência. E a gente tem nesse site também, que eu vou... Deixa eu só colocar aqui o site no início. Também que eu vou disponibilizar aqui no chat. Um conjunto de quase 200 programas, agora a gente vai passar para mais de 200 programas em áudio, que podem ser escutados pelo Spotify, pelo YouTube, baixados aqui nesse site, cujo o link eu deixei para vocês. Cada programa pode ser usado, e a ideia, os programas foram pensados para serem usufruídos pelas crianças e as suas famílias. Tem brincadeiras, jogos, trava-línguas, música, atividades que podem ser trabalhadas e utilizadas, né, com uma escuta dos familiares e as crianças de 0 a 8 anos. E a gente também, aqui eu vou entrar num dos programas que está aqui disponibilizado, lançou um guia de uso desses materiais para os professores da educação infantil. Cada um dos materiais que estão aqui tem uma ficha
de sugestões de atividades que podem ser utilizadas pelos professores para cada um desses programas. Esse material, enfim, nos dá muito orgulho de apresentar sempre ele. É um material que pode ser usado por todos. O site está disponível para as famílias, para as crianças, para os professores, e a gente está preparando aí materiais e cursos de formação, utilizando os materiais do site, para gestores escolares e professores da educação infantil. Então, eu quero agradecer a oportunidade aqui de falar, desculpem se eu me estendi um pouco no tempo, mas agradecer imensamente aqui a oportunidade de estar, né, falando para vocês aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu sou um cearense, mas que vivi 21 anos no Rio Grande do Sul, fui professor, fui formado pela FURG em Rio Grande, fui professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi certamente a minha experiência profissional, uma experiência profissional muito marcante e que, né, enfim, me colocou nesse patamar aí de entender que a gente precisa trabalhar pela garantia do direito à educação das crianças e adolescentes. Então, agradeço aqui a recepção, devolvo a palavra para a Luciana.